Olá, tudo bem? Vamos aqui agora com mais um capítulo, mais um vídeo, mais um episódio da nossa série Criacionismo, Fé e Ciência. E hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Deixa eu pegar o meu pointer aqui, né? Não posso esquecer dele. Torre de Babel. Muito bem, vamos lá. Então, primeiro, talvez a melhor coisa para a gente fazer é dar uma olhada no relato, né? Então, eu separei aqui para nós, fiz uma espécie de edição, eu tirei alguns trechos só para a gente poder caber tudo aqui e a gente poder ter uma boa ideia do relato bíblico sobre o que acontece lá naquele Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Então vamos dar uma lida juntos, ó. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então nós vamos ver várias facetas desta ideia, deste fato, desse relato, e vamos ver como é que tanto o mundo cristão, quanto que também o mundo secular, encara ou olha esta história que está registrada na Bíblia. Mas quando a gente pensa a respeito de Torre de Babel, a gente tem várias interpretações, várias pessoas que dizem coisas diferentes, e você vê que ao longo da história a Torre de Babel serviu como uma espécie de relato base de ideias que foram crescendo e foram se multiplicando a respeito daquele fato lá que aconteceu, que está registrado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11. Na verdade, para a gente poder entender o que é isso, sempre quando eu lia antigamente esse texto, eu pensava, mas o que eles estavam fazendo? Qual que era o problema? Então, a base do problema aqui da Torre de Babel é o seguinte: os homens estavam desobedecendo a ideia de se espalharem conforme foi a ordem de Deus e se ajuntando para que eles tivessem força, tivessem a capacidade, através de um ato em conjunto, de poder resistir àquilo que Deus mandava que eles fizessem, que era se espalhar e povoar o mundo. Isso aqui está acontecendo, é o próximo grande evento após o dilúvio, né? Então aqui a gente vê que, na verdade, os homens estavam querendo se ajuntar e fazer massa, né? Juntar todos os povos da terra e construírem uma grande torre onde eles pudessem tocar os céus e chegar à altura de Deus e pudessem tomar as suas decisões por si próprios. Eles todos juntos fazendo uma espécie de uma revolução humana. E então que Deus vê que isso não é bom, vê que eles estavam construindo aquela torre como uma espécie de um monumento, uma catedral, né? Em homenagem a este movimento de se reunirem, de serem um só e poderem fazer o que eles querem e terem total liberdade de tudo que Deus estava ordenando. Então ele diz assim, ó, eles são um só povo e uma só língua, e eles começaram de fato a fazer isso mesmo. E em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Então essa ideia de nada poderá impedir o que eles pretendem fazer, nós temos uma amostra disso hoje no mundo que nós vivemos. E o carro-chefe, a ideia, né, a filosofia que está encaminhando tudo para que isso finalmente aconteça, é a globalização. Então a gente pensa, cada vez mais o mundo inteiro está integrado, sem fronteiras. Todos somos um só, uma só mente, um só coração, não é? E logo nós teremos que eleger um grande líder para tudo isso. Nós hoje achamos que isso é uma bobagem, né? Talvez você esteja vendo isso e falando, imagina só um líder para tudo isso. Aí vai acontecer só lá depois da grande tribulação, somente lá no final dos tempos. Então eu queria
Sempre eu dou uns exercícios assim, né? Umas pesquisas muito joias para você poder entender. Digita no seu Google ou no seu YouTube um só governante para o mundo. Ou alguma chave parecida com essa. Ó. Um só governante, um só povo, o mundo globalizado, um só governante. E você vai se surpreender a quantidade de resultados que tem sobre isso. Já se tem feito pesquisas nas ruas do mundo inteiro para saber o que as pessoas sabem sobre isso e também qual a posição delas. E você vai ver que uma grande maioria de pessoas diz que sim. A maioria das pessoas está dizendo que sim, que seria uma boa ideia, que seria uma coisa boa que tivesse um só governante. Então a gente vê que a ideia que predomina a Torre de Babel nunca morreu. Sempre você vê alguém que está querendo dominar o mundo e unir tudo debaixo de um governante, de um imperador. A história da humanidade mostra isso para nós. E você vê que essas coisas nunca vão à frente, né? Deus jamais vai permitir que isso chegue a esse ponto. Mas o ponto mais alto, o final dessa história, o cume disso, você vai ver acontecendo na grande batalha do Armagedon, onde o anticristo ele vai reunir todas as nações do mundo para guerrear contra o Messias, contra Jesus Cristo. Não é assunto para aqui agora, isso já é um assunto lá da escatologia, quem sabe outro dia a gente volta a falar sobre isso, mas só para você poder saber, o assunto que é a essência da Torre de Babel nunca morreu, sempre esteve presente. Vamos ver como é que isso fica aqui nessa aula, então? Vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. Nesta aula, nós veremos qual o significado teológico da Torre de Babel, as interpretações históricas, a influência cultural e teológica, e depois nós veremos a conclusão. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico. Ok, então, o significado teológico. Então, eu queria começar com você pensando um pouco em teologia. A história da Torre de Babel carrega um profundo significado teológico que transcende a mera narrativa. Ela serve como um poderoso símbolo da relação entre Deus e a humanidade, evidenciando a soberania divina e os limites inerentes à natureza humana. Vamos ver como isso se dá. Muito bem. Em primeiro lugar, desejo de autossuficiência. O que essa história nos ensina? Teologicamente falando, o desejo da autossuficiência, em primeiro lugar. A construção da torre representa a aspiração humana de alcançar a autossuficiência e a independência de Deus. Os homens buscam fazer um nome para si mesmos e evitar se dispersarem, demonstrando um desejo de controlar o seu próprio destino. Lembra aquela máxima que nós já temos trabalhado, já temos conversado sobre isso aqui no nosso curso. Lembra da ideia do Deus e o não Deus? Lembra disso? Essa ideia de que o mundo sempre quer a sua independência, os que aceitam Deus, a sua palavra e o seu desejo, a sua vontade, e aqueles que se rebelam contra ele. É exatamente disso aqui que nós estamos falando, e basicamente esse aqui é o tema do nosso curso. É sobre isso que nós tratamos aqui o tempo inteiro, ok? Muito bem, o desafio à ordem divina. Ao construir uma torre que alcançasse os céus, a humanidade, em sua arrogância, buscava desafiar a ordem estabelecida por Deus. A torre se torna um símbolo de rebelião contra a autoridade divina. A confusão das línguas por parte de Deus é vista como uma resposta à soberba humana. Ao impossibilitar a comunicação, Deus impede a conclusão da obra e dispersa a humanidade. Restabelecimento da ordem. A intervenção divina serve para estabelecer a ordem cósmica. Essa ordem cósmica é a ideia de que o mandamento de Deus, a forma como Deus estabeleceu as coisas para toda a sua criação. E lembrar a humanidade de seu lugar no universo. Deus demonstra que ele é o único soberano e que os homens devem se submeter à sua vontade. E, por último lugar, a relação com o pecado original. O relato revela a tendência humana de se rebelar contra Deus e buscar autonomia. Aqui nós vemos claramente a ideia do Deus, não Deus.
bem tranquilo. Acho que aqui a gente não tem grandes problemas, grandes comentários para fazer, e por causa disso nós vamos prosseguindo então com o próximo ponto. Okay, o significado teológico, né? Então, qual é o significado? Que resumo a gente tem disso? A Torre de Babel é um símbolo poderoso da soberania divina e dos limites da natureza humana. Ela nos lembra que a arrogância e a busca por autonomia levam à divisão e à desordem. É só a gente olhar para ver como está o nosso mundo e ver se não é exatamente isso. Quanto mais longe de Deus, mais o homem se perde. Ele perde a ordem, ele se divide, ele se degrada. A história da torre nos convida a reconhecer nossa dependência de Deus e a nos submeter à sua vontade. Basicamente, este é o grande significado teológico para a nossa compreensão aqui do nosso tema hoje, dentro do nosso curso de Criacionismo, Fé e Ciência. Muito bem. O nosso próximo ponto é a interpretação histórica, ou as interpretações históricas. A Torre de Babel tem sido interpretada como um mito fundador presente na Bíblia. Então, se ela é interpretada como um mito fundador, ou seja, um mito lá do início dos primórdios, que está lá na Bíblia, também é dito que tem sido objeto de diversas interpretações ao longo da história. Na verdade, isso tem sido um objeto de interpretações completamente diversas, né, na história, especialmente no campo da arqueologia e da história. Então, é muito importante que aqui neste momento a gente pare para olhar um pouco mais essa ideia do que a leitura histórica tem ensinado a respeito da Torre de Babel e as suas interpretações também. Então é isso que nós vamos dar uma olhadinha agora nesse instante. Ok, então a gente começa pelo seguinte. Normalmente a explicação da Torre de Babel é que a Torre de Babel foi apenas uma das inúmeras figuras que são chamadas de construções, né, que são chamadas de zigurates. Então, a base seria que os zigurates mesopotâmicos, eu já vou te explicar direitinho o que é isso, seriam a base para explicar sobre isso. Então, vamos primeiro entender cada ponto desse aqui. Ó. Uma das teorias mais comuns é que a Torre de Babel possa ter sido inspirada nos zigurates mesopotâmicos. E o que era isso? Enormes templos em forma de pirâmide escalonada, você já vai também entender o que é isso, né? Escalonada, porque a parte de baixo dela sempre ela é maior e ela faz uma espécie de um degrau, né? Ela vai fazendo isso. As pirâmides normais, como a gente está acostumado do Egito, elas não tem esses degraus, né? Elas simplesmente fazem aquele cone ali e é só isso. A escalonada é que ela tem uma espécie de um degrau, né? Seria essa a ideia. Que eram consideradas portas para o mundo espiritual e símbolos do poder divino. Opa! Então a gente já está vendo um pouco mais de informação a respeito da interpretação do que se é dito a respeito da Torre de Babel. Não, a Torre de Babel, na verdade, ela é apenas mais uma daquelas pirâmides escalonadas que se chamavam zigurates, que já havia no mundo todo, que era uma espécie de templo, uma espécie de um observatório e de outras coisas que historicamente tem sido dito a respeito das zigurates, né? Mas não é só isso. Quando a gente fala de mesopotâmicos, a gente está falando basicamente do que aconteceu na Babilônia. A localização da Torre de Babel é frequentemente associada à Babilônia, uma das maiores cidades da Mesopotâmia e um centro cultural e religioso importante na antiguidade. De fato, aqui nesse vídeo eu estou indicando um outro vídeo de um historiador, de uma pessoa que fez um estudo e criou com isso um vídeo que é simplesmente fabuloso. E eu estou indicando ele aqui para você. Ele vai estar descrito, aliás, ele vai estar indicado com o link aqui na descrição do vídeo. Você sabe que a gente sempre usa um vídeo de apoio
para que a gente possa entender melhor algumas questões, por exemplo, fé e ciência, e nesse caso, história, para que a gente possa entender melhor o nosso tema, ok? Então, este vídeo é um documentário. Eu estou usando a palavra espetacular, maravilhoso. Você precisa muito de ver esse vídeo de apoio que eu estou colocando aqui. Talvez você, quando chegar ao final aqui desse vídeo, você vá lá para assistir e ver por que eu estou indicando tanto esse vídeo aqui como complemento da nossa aula. Não somente isso, talvez você possa parar aqui até agora mesmo para ir lá, mas depois você volta e termina a aula aqui, não esquece. Este vídeo é simplesmente fabuloso. E você vai ver quanto que tem de explicação. É simplesmente fabuloso. Você vai lá e você vai ver. Ok, então, a ideia dos zigurates mesopotâmicos, o que era na Babilônia, que seria uma fonte, né? Geralmente se diz que essa ideia da primeira, né, zigurates, então a fonte, a ideia é sempre a Babilônia, ou seja, a Mesopotâmia, certo? Muito bem. O que mais a gente vai aprender? Mito de fundação. A história da Torre de Babel é vista como um mito de fundação que explica a origem da diversidade linguística e a dispersão da humanidade, tipo de narrativa comum nas diversas culturas antigas. Então, isto sim, cada uma das culturas mais antigas, elas têm a sua forma de contar a sua história, praticamente todas elas têm a sua representação de pirâmides, e elas basicamente eram usadas com os mesmos fins. Então, a gente tem aqui 3 pontos, esse aqui acho que está muito mais ligada à nossa raiz judaica, né? Como que essa primeira torre teria iniciado todas as outras. Então é exatamente sobre isso que eu queria agora falar com você. Vamos dar uma olhada em uma definição um pouco mais abrangente e depois vamos ver melhor o fato dessa ideia de onde vieram estas pirâmides. Muito bem. Os zigurates eram enormes estruturas em forma de pirâmide, como você está vendo aqui, né? Escalonada, essa ideia de que ela era como que havia escadinhas aqui, tá vendo? Olha, cada nível tinha um tamanho diferente, construídas na antiga Mesopotâmia e mais tarde por várias localidades pelo mundo. Serviam como templos religiosos, centros administrativos e observatórios astronômicos construídos com tijolos de barro e revestidos com tijolos cozidos. A primeira coisa que você precisa saber é que a tecnologia, o conhecimento da engenharia civil para conseguir fazer uma construção dessa era um absurdo para a época. Então, se a gente fosse pensar o tamanho desse edifício, levando em consideração o que eles tinham em termos de localidade, capacidade, em termos de logística, em termos de conhecimento e engenharia, você vai ver que isso aqui é uma coisa realmente absurda. Quando a gente fala que no passado o homem era muito mais inteligente, a gente realmente fica, as pessoas não acreditam e a gente fica meio que como se a gente estivesse falando uma grande bobagem, achando que agora, por causa da tecnologia, o homem é muito mais inteligente. Mas a verdade é que o homem do passado era muito mais inteligente. A degradação, até mesmo celular, molecular, a questão de neurônios, tudo isso está passando por uma degradação que vem do Éden. Portanto, quanto mais a gente vai para trás, quanto mais a história do mundo volta para o Éden, muito mais inteligente era o homem. Então a gente tem visto bastante coisa sobre isso, você vai pesquisar também, você vai ver as provas científicas de por que a gente diz que o homem antigamente era muito mais inteligente. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, essa tecnologia toda, ela está aliada a um tempo que vem logo após o dilúvio. Então, essas pessoas que estavam aqui nesse primeiro momento, olha só como isso é incrível e muito inteligente também, e a gente vê que a Bíblia também é ciência. Essas pessoas que estavam aqui conheciam essa tecnologia. Eles viram a construção, eles sabiam como que cada um desses blocos foram parar aqui no meio.
Não esqueça que quando nós falamos de templos religiosos, ó, essa parte aqui em cima, ela normalmente era utilizada como um lugar específico da religião, porque aqui em cima era onde eram feitos os sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, para o Deus maior dos babilônios. E você vai ver que essa estrutura aqui toda, ela tem uma forma muito particular de ser. E geralmente quando as pessoas dizem que, mas acontece que isso aqui estava por todo mundo. E tem uma coisa interessante que eu preciso que você veja agora. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Essas zigurates, esse tipo de pirâmide, existe em vários lugares do mundo, não apenas na Mesopotâmia. Então eu queria que você pensasse, ó, é a mesma ideia, a mesma estrutura, a mesma forma de pensar, pelo que está lá até hoje na Guatemala. Esse lugar aqui, isso aqui embaixo desses pontinhos brancos são pessoas, elas estão visitando esse lugar. Lá no Camboja também. Lá no Egito, não existe somente as pirâmides triangulares, no sentido de que são lisas, são cônicas, né? Também existe essa ideia do escalonamento delas. E essa aqui é uma pirâmide no México. Eu peguei apenas alguns lugares, mas na verdade há milhares de zigurates, de pirâmides escalonadas ao redor do mundo. Em vários lugares você vai achar delas. E aí qual que é a ideia? Esta pirâmide, e olhando pela idade das outras, você vai ver que elas não datam de muito longe. E o que é o mais interessante da gente ver isso? Você lembra que no relato bíblico Deus disse que ele ia espalhar as pessoas pelo mundo, ia confundir as línguas e ia também espalhar essas pessoas pelo mundo. E é bem gozado de você ver que justamente esse modelo você vai achar em vários lugares do mundo. Talvez essa seja uma grande prova para que a gente possa pensar que, de fato, Deus espalhou as pessoas pelo mundo. Você tem uma evidência muito séria, muito direcionada para a descrição da Bíblia. Veja que quando Deus confunde as línguas, aquelas pessoas que conseguiam se entender se reagruparam. E elas saíram pelo mundo, porque elas foram espalhadas. Daí que você vê uma ideia, né, um direcionamento aqui para um tipo de construção com uma língua, está aparecendo justamente num outro lugar onde a língua não tem absolutamente nada a ver, e depois em outro lugar onde a língua não tem nada a ver, em outro lugar que a língua não tem nada a ver, em outro lugar que a língua não tem nada a ver. Realmente é algo muito interessante para se pensar e se posicionar a favor do relato bíblico, ok? Muito bom, vamos então continuando, porque ainda tem mais coisas aqui para a gente falar sobre esse assunto. Ok, então a gente tem a influência agora cultural e teológica. A história da Torre de Babel continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão para os cristãos e também para os não cristãos. Ela oferece insights sobre a natureza humana, a reflexão entre o homem e Deus e a importância da unidade e a diversidade da comunidade cristã. Ainda há muito que se pensar a respeito disso, como nós temos aprendido ao longo dos anos com essa história. Vamos dar uma olhadinha nisso um pouquinho mais de perto. Ok, então nós vamos prosseguindo e o primeiro ponto é a diversidade linguística. Lembra, o que a gente aprende, não somente culturalmente, como também linguisticamente, dentro do mundo cristão e fora dele. A confusão das línguas da Torre de Babel explica a origem e a diversidade linguística humana, justificando a existência de diferentes idiomas e culturas. Uma herança para todos nós. Por quê? Porque nenhuma explicação científica consegue dizer por que pessoas em lugares diferentes, agrupamentos em localidades distantes, falam línguas diferentes. Olha, se nós viemos todos de um mesmo ancestral, por que nós falaríamos línguas diferentes, pensando aqui do ponto de vista evolucionista? Por quê? Para nós, os cristãos, haver essa quantidade de idiomas
sobre a face da terra, para nós é muito simples. É simplesmente o resultado da arrogância e da busca por independência rebelde do homem como causadora desse fenômeno, de se haver diferentes línguas ou idiomas em diferentes lugares. Ok? Essa é a primeira contribuição. Ok, então agora nós vamos para o segundo ponto, a unidade na diversidade. Sua história, da Torre de Babel, enfatiza a unidade da humanidade sob um único Deus, apesar das diferenças superficiais entre povos e culturas. Isso aqui mostra para a gente muito claramente que é um só Deus sobre toda a terra, toda a humanidade. Toda a terra está debaixo do seu domínio. Deus é quem diz, a terra é minha. Tudo que há nela é minha, me pertence, eu que criei tudo. Então isso inclui, obviamente, a humanidade e os povos. Então isso aqui é uma grande ideia para a gente de que não existe particularidades entre povos pelas quais as pessoas daquela localidade não tenham a obrigação de se submeter a Deus. Ok? A inspiração mundial. A Torre de Babel tem inspirado inúmeras obras de arte, literatura e reflexões teológicas ao longo dos séculos. A influência em que a Bíblia e as histórias que ela conta, né, a forma como ela revela o que foi que aconteceu para a humanidade, está presente. Assim como Jesus Cristo marca e divide a história da humanidade entre antes e depois dele, os períodos da história também são marcados por outras revelações, por outras histórias do que Deus fez ao longo da nossa história, okay? Da nossa história da humanidade, né? A relevância contínua. Continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão sobre a natureza humana e sua relação com Deus. Aqui a gente continua falando a respeito de tudo que aquele momento os homens desejaram e como nós vimos na introdução aqui dessa aula, como que também aponta para o futuro, como que a globalização, como que todo esse processo que nós estamos vivendo de somos todos uma grande aldeia, a aldeia global, né, que é tanto dito, como que isso tudo está levando o homem para cada vez mais desejar se ajuntar, tirar Deus da sociedade. Lembra que esse processo começou com o iluminismo no século XVI e ele vai chegar no seu cume. E o cume vai ser a Batalha do Armagedon, quando definitivamente essa história vai ser encerrada. Bom, para refletir, essa narrativa da Torre de Babel tem algo muito importante que pode instruir o nosso coração. A confusão e separação são o resultado da velha obstinação da criação, de querer ser autônomo, independente do Criador. Isso aqui é para a gente poder parar e pensar um pouco e aplicar para a nossa própria vida. Quando nós refletimos a respeito de quando Deus diz que Ele quer alguma coisa, que é assim que nós devemos fazer, como é que nós dizemos, acho que não é bem assim, ou eu não entendo dessa forma, ou eu não posso, ou eu simplesmente não quero. Como que esta atitude vai nos separar de Deus e isso também vai trazer as suas consequências. Então, por causa disso é que nós vamos terminar com as nossas duas perguntinhas. Vamos ver quais são elas? Em primeiro lugar, a liberdade humana. O que há por trás desta busca? Você já viu as bandeiras que as nações, principalmente de primeiro mundo, e talvez a maior de todos os Estados Unidos, né? Como é que sempre levanta essa ideia de liberdade? Então veja, nós não estamos aqui dizendo que a liberdade do homem seja ruim. O homem ser liberto, a gente fugir da opressão, não deixar com que pessoas aprisionem homens que têm a imagem de Deus. Isto é muito bom, não precisa nem se discutir isso. É isto e ponto. Mas nós estamos falando da liberdade do homem, que é renegar a Deus, ir contra a sua vontade, se negar a seguir e a obedecer e a se submeter à sua perfeita vontade. Disso que a gente está falando. E depois eu penso o seguinte, o que esta tal autonomia tem feito com o pensamento humano? Não tem como a gente deixar de pensar sobre isso.
essa ideia de autonomia e liberdade tem afetado a forma como o homem tem se comportado, como nós temos vivido como seres humanos e como humanidade. Então, essa é a nossa reflexão e o nosso questionamento para a gente poder terminar essa nossa aula de hoje. A liberdade humana, o que há por trás dessa busca e o que essa tal autonomia tem feito com o pensamento humano. Então aqui nós vamos encerrar a nossa aula e eu continuo desejando e orando para que você seja abençoado na sua mente e no seu coração e que todo esse conhecimento e essa reflexão se traduza, chegue ao ponto de que a frutificação nas boas obras, na fé em Cristo e na submissão ao nosso Senhor seja cada vez mais e mais notável para o mundo, porque assim nós seremos imagem dele para o mundo. E dessa maneira, então, que nós vamos encerrando por aqui. Que Deus te abençoe e que você, então, esteja bem preparado para o nosso próximo capítulo, para a nossa próxima aula aqui do nosso curso Criacionismo, Fé e Ciência. Deus te abençoe.